Essa palestra de hoje, ela está diretamente ligada a um pouco do que o pastor Marcos falou e a um pouco desse slogan do Eagles, que é o mundo sobrenatural dos negócios. Está ligado à capa desse livro, que é um livro que eu escrevi há 12 anos atrás, e em 2005 ele já estava na 8ª edição. E quando eu fui convidado a marcar a palestra para a data de hoje, eu até brinquei no e-mail com a secretária do Marcos, dizendo: eu sou um servo, e um servo está lá para servir, né? E para mim foi muito bom, porque eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que passaram pela minha vida e que de verdade mexeram comigo. E a primeira delas tem 12 anos de idade, eu tenho 66 anos, esse livro eu escrevi, eu tinha 54. Esse livro na época arrebentou de vender, foi campeão, ganhou o prêmio de capa, foi um sucesso. Mas quando eu estava preparando o que eu ia trazer para vocês, eu peguei o livro e comecei a ler de novo, e li o meu livro mesmo, para mim mesmo de novo. E o que mais me prendeu foi o primeiro parágrafo, quando eu abro o livro e está escrito agradecimentos, e eu digo: há 12 anos atrás, ainda não cristão, quer dizer, cristão eu acho que eu devo ter sempre sido, porque eu acho que o Senhor me carregou no colo durante muito tempo, né? Mas eu não tinha ainda participado da Igreja de Jesus, estando presente, aceitá-lo como meu Senhor, aquela coisa que a gente só faz quando o coração toca na gente. Então, 12 anos atrás, eu escrevi logo no primeiro parágrafo: agradeço ao Deus do meu coração por existir, porque todos nós somos guiados por uma força superior, por uma energia suprema, que nos põe de frente com a vida, e é essa a oportunidade que temos de poder realizar algo. Esse primeiro trecho do livro, obrigado, ele me coloca frente a trazer para vocês algo que foi motivo de me trazer felicidade, me trazer alegria, me trazer essa persistência toda que foi comentada aqui, que é exatamente a transformação, aquela que nasce de dentro para fora, né? E eu dei um nome para essa palestra, que é Largue a Panela. E eu já vou explicar por que nós vamos falar da pipoca, por que o Fernando Luna falou tanto da pipoca. Porque eu fiquei em dúvida se eu chamava a palestra de Largue a Panela ou Festa da Pipoca. E por uma razão muito simples. Porque eu comecei a traçar um comparativo entre o milho da pipoca e a minha própria existência. E eu descobri que o milho da pipoca, que é esse que está aí, que é bonito, mas que é duro, é resistente, não tem sabor, né? Se você pegar o milho da pipoca e tentar dar uma mordidinha nele, diferente do outro milho, que é o milho comum, né? Aquele que a gente dá para a galinha, ele não quebra, ele é duro, ele vai arrebentar o seu dente, principalmente se tiver lá uma obturaçãozinha. E ele é muito parecido com a gente, né? Nós somos duros, nós somos resistentes. A gente às vezes é duro de ser engolido e é duro de engolir, né? Às vezes a gente magoa os outros, às vezes se magoa também, exatamente como o milho faz quando ele é assim. Mas é engraçado porque quando você pega este milho que está aí e coloca ele sobre o fogo, ele começa a estourar, ele começa a pular para todo lado, igual acontece com a gente quando a gente é colocado sobre o fogo da vida, o fogo que nos queima, né? Aquele fogo que mostra para a gente que a gente está errado, que as coisas não estão acontecendo como a gente queria. E aí eu fiquei pensando exatamente isso. Quando você pega o milho da pipoca e coloca no fogo, e esse fogo que arde na panela acaba fazendo com que esse milho estoure, pule dentro da panela feito um maluco, que é exatamente o que acontece com a gente, exatamente o que aconteceu na minha vida, né? O fogo da vida me pegou
pegou o fundo da minha panela e eu comecei a pular para todo lado, a reclamar para todo lado, mas eu comecei a pular também igual o milho. E o mais significativo disso é que o milho acaba se transformando nessa nuvem branca, saborosa, gostosa, que a gente se reúne com amigos para saborear, que a gente toma com um café, com um suco, que assiste um bom filme. Então aquele milho duro acaba se transformando na pipoca, que a gente saboreia e que é padrão nacional. Se alguém fala em ir no cinema, passa pela fila da pipoca. E a vida da gente é a mesma coisa. Porque depois que a gente pula, mas a gente aprende com aquele fogo da vida, porque aquilo nos ensina, porque aquilo arde, aquilo faz com que a gente pare para fazer uma avaliação de que tudo está acontecendo, a gente também pode se transformar de dentro para fora, igualzinho o milho da pipoca. E também pode ficar saboroso, manso. As pessoas podem se chegar mais. Mas é engraçado que só isso não basta na história da pipoca. Às vezes, mesmo depois de estourar a pipoca, a gente pode virar um piruá. E piruá não tem jeito. Piruá é pior que o milho da pipoca antes de estourar. Porque o milho da pipoca antes de estourar tem a chance de botar no fogo e estourar. Nós temos a chance de ser impulsionados pelo fogo da vida para se transformar. E o piruá é o cabeça dura, é o cara que aguenta aquele fogo, não se transforma e a partir daí ele se torna aquela avalanche de problemas. É o cara que diz para o pastor: não vai dar certo, não dá certo para ele vai dizer que não dá certo para você também. E a gente não pode ser isso, a gente não pode ser o piruá da história da pipoca. O que essa história toda traz para a gente? Que a transformação na nossa vida é a partir das pressões que a própria vida nos coloca. Por mais que a gente vá para o banco da universidade, por mais que a gente seja aquele crente firme, não pode ser aquele crente 6 horas, aquele que passa pelo amigo e fala: hoje não dá para ir na igreja, mas 6 horas por mim, viu? Não pode ser esse, Essa transformação é de dentro para fora, igualzinho a pipoca. É essa transformação que a gente está falando hoje aqui. Como é que eu posso enfrentar todos esses problemas, todas essas dificuldades? E eu estava até brincando um pouco antes da gente começar a palestra de hoje, e estava dizendo exatamente isso. Se alguém tinha expectativa de que eu ia falar sobre liderança, vendas, resultados positivos, palavras indomáveis, fortaleza na argumentação, tira o cavalo da chuva, porque não é isso não. A gente vai falar sobre a gente. Porque às vezes a gente pratica tudo isso. Eu mesmo já ensinei tantas vezes isso. Eu já aprendi com tantos mestres. Mas chega uma hora na vida da gente, no negócio da gente, nas coisas da gente, que patina, não anda. E a gente não sabe por quê, e você começa a fazer uma avaliação de A a Z. O que eu planejei, onde eu investi, porque eu investi, qual era o melhor negócio, como é que eu treinei a minha equipe, como é que eu preparei meu estoque, como é que eu preparei o preço de venda do meu produto, como é que é meu mercado, como é que é meu concorrente. Você vai atrás de tudo isso e de repente patina. E você não descobre por que patina. Será que é o seu negócio? Será que é a sua atividade que tem que mudar? Ou será que é você que precisa se transformar para enxergar diferente tudo que está acontecendo na sua vida? Essa é uma avaliação que cada um precisa fazer, que cada um precisa observar. E se tiver uma chance de você mudar alguma coisa na sua vida, eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma de que tudo em volta de você vai mudar também. Mas não é mudar, é se transformar. Porque quando a gente muda de fora para dentro. E quando a gente se transforma de dentro para fora. E aí não tem para ninguém. E quando a gente fala em transformação, existem 3 degraus para a gente passar.
A gente precisa entender na vida da gente sobre o aspecto das decisões, dos comportamentos, das ações, aquilo que é essencial, aquilo que é importante e aquilo que é acidental. E essa divisão de coisas, elas são simples da gente explicar. Essencial é tudo aquilo que eu preciso fazer, que eu tenho que fazer, e precisa ser feito exatamente agora. Precisa ser feito já. Não pode esperar. Eu não posso esperar amanhã, tem que ser agora, tem que ser já. É uma decisão, é uma atitude, é um movimento qualquer. Isso é essencial. E o importante? O importante é tudo aquilo que eu preciso fazer já. Não dá para esperar para amanhã. Não dá para deixar para depois. Exatamente como é essencial, só que com uma pequena diferença. Só depois de fazer o que é essencial. E o acidental? O acidental é tudo que vem depois e que a gente precisa fazer, mas que não tem prioridade. Então a divisão de prioridades na nossa vida é exatamente essa. E às vezes essa definição ela é muito estranha, né? E não fica muito clara. Mas eu me lembro de uma história de um professor de física num grupo em uma universidade, e que ele, na frente dos seus alunos, ele pegou um vidrão desse tamanho, grandão, e aí ele pegou pedras de uma certa circunferência, mas eram pedras grandes, e ele encheu o vidro. Aí ele virou para a turma dele e disse: o vidro está cheio? E a turma toda respondeu que sim. Aí ele falou assim: espere um pouquinho. Aí ele pegou uma caixinha que estava do lado, com pedregulhos, e juntou punhados de pedregulhos e jogou dentro do vidro. E incrivelmente os pedregulhos foram se ajeitando, correndo por meio daquelas pedras maiores, e foram se ajeitando e completando os vazios do vidro. E aí ele perguntou para a plateia dele, para os alunos: o seu vidro agora está cheio? Aí todo mundo respondeu maciçamente: não, agora sim, professor, agora está cheio. Ele falou: espera um pouquinho. E aí ele pegou uma outra caixinha que estava do lado, cheia de areia, pegou punhados de areia e jogava dentro do vidro. E a areia ia encontrando os espaços por meio das pedras grandes e dos pedregulhos e foi enchendo o vidro. E aí ele terminou, virou para a classe dele e disse: olha, agora verdadeiramente o vidro está cheio. Mas para que ele esteja cheio, eu precisei primeiro pôr dentro do vidro as pedras grandes, só depois as pedras menores e só depois a areia. Se eu tivesse colocado a areia antes de tudo, com certeza não caberiam qualquer outra pedra. E a pergunta que eu quero fazer para vocês: como é que está o vidro da vida de vocês? Vocês estão colocando a areia do que é acidental na vida de vocês para encher o vidro primeiro? Ou vocês estão se preocupando a colocar no vidro da vida de vocês primeiro aquilo que é essencial, para depois pôr o pedregulho que é importante e só depois colocar o que é essencial? É esse ritmo, é na esteira dessa história, no viés dessa explicação do professor, que a gente começa o processo de transformação na nossa vida. Tendo a habilidade de poder entender que para se transformar, a gente precisa cumprir esses caminhos. Sem esses caminhos, dificilmente eu vou conseguir a minha transformação. Porque só se transforma quem se sente interiormente confiante para poder exercitar a sua transformação. Esse poder de transformação existe em todos nós, mas a gente precisa exercitar a vontade de se transformar, a vontade de pegar o nosso vidro da vida e começar a trabalhar as nossas coisas dentro das suas prioridades. E essa vontade é a vontade de querer, a vontade de fazer, a vontade de realizar. E todos nós temos essa vontade. E essa vontade é algo que pode fazer com que a gente movimente o mundo. Está nas nossas mãos. É só fazer. A gente só precisa tomar cuidado em não racionalizar esse processo de vontade.
porque é uma coisa incomum em nós que somos seres falíveis, né? Que cometemos nossos erros. A gente sempre está pronto para justificar uma tomada de decisão. E às vezes a vontade da gente é fazer uma coisa, mas o que a gente deveria fazer era ter vontade de querer fazer o que era certo. E a gente desvia às vezes desse caminho. A gente sai por uma estrada vicinal, né, por um atalho, e acaba cumprindo aquilo que a gente tem vontade, mas que não era o que a gente deveria de verdade fazer. E essa coisa da vontade ela é muito complicada, porque invariavelmente a gente exercita a nossa vontade, e como disse o pastor, a gente não conversou antes, aliás faz quase um mês que a gente, ou mais, que a gente não se vê. Mas o que ele disse é exatamente o que eu penso quando eu falo de vontade, né? E a base bíblica é clara para mim nesse sentido, e ficou mais clara hoje ainda. Nós criamos atalhos na nossa vida, porque a gente acha que aquilo, fazendo com vontade, vai dar certo, e a gente não exercita com vontade de querer aquilo que precisava ser certo. E o que é certo? É a vontade de Deus. Não é só a nossa vontade. Nós somos permeados por uma vontade que é superior a nós. E essa vontade de Deus pode transformar a nossa vida se a gente tiver a sensibilidade de entender tempos, movimentos, ocasiões. Ter a habilidade de poder entender que nem sempre eu consigo fazer algo acontecer. Às vezes eu aprendo muito com aquilo que eu estou tentando fazer e não é a minha hora. Tem um trecho na Bíblia que eu acho fantástico e fala que tem hora de plantar, tem hora de colher, né? Tem hora de viver, tem hora de morrer. Tudo tem hora. Deus tem um tempo certo para cada uma das nossas coisas, e a vontade dele é que vai prevalecer sobre todas as outras coisas, por mais que a gente queira ser efetivamente maior do que ele. E tem muita gente que se acha Deus, e às vezes eu brinco, deixa Deus ser Deus, né? Fica na tua, sai de lado, deixa ele passar, só vai atrás. Eu tirei em Romanos 12:12, eu vou me afastar um pouco do centro, Gil, só para ler junto com vocês, falando sobre vontade e vontade de Deus. E esse trecho me toca muito. Quando eu, estudando a Bíblia, eu olhei para esse trecho e falei, nossa, eu acho fantástico o que está escrito. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí eu grifei algumas palavras como padrão, transformem-se, a frase sua mente e experimentar. Por quê? Porque a gente pode dar uma passeada por isso, extremamente interessante. Quando a gente lê lá em cima, não se amoldem ao padrão deste mundo. Padrão, coisa que a gente tenta seguir o tempo todo. Eu vou parodiar o meu pastor, não tem jeito, não é? O carro do cara é bonito, eu preciso ter um, né? O cara está fazendo treinamento de vendas assim, eu preciso fazer um, né? Ele agora colocou um equipamento lá na empresa dele que o cara deve estar bombando, eu vou atrás, vou descobrir, eu preciso pôr uma aqui. A gente segue padrões que são estabelecidos, padrões que são criados, e a gente vai atrás, a gente vai na onda. Me lembro que, quando eu falo na onda, eu sempre me lembro que eu trabalhei no teatro quando eu era bem jovem, e eu fiz uma peça, eu fui o papel principal dela, chamava Quinta Onda, né? Então era uma praia que tinha aqui atrás, e uma lona que descia assim na diagonal, fazendo as ondas. Era um desenho de onda, e eu era a quinta onda, eu ficava em quinto lugar. Quando eu tocava a música, eu levantava a lona assim, abaixava. Eu era a quinta onda. Então quando a gente fala da onda, a gente fala sobre o aspecto do padrão. Nós estamos seguindo o padrão dos outros. Para, gente!
Avalia o que os outros estão fazendo, avalia o mercado, avalia para onde está indo aquilo que você está fazendo, como é que as coisas... Mas não vai atrás. Senão nós vamos parecer aquele bando de formiga lá, uma vai na frente, vai todo mundo atrás. Se tiver veneno lá, morre todo mundo, né? Não se amolde ao padrão deste mundo. Por quê? Porque você precisa se transformar. Transformar é de dentro para fora. A frase é: transformem-se, não mudem. Porque a gente muda atitudes, a gente muda comportamento, a gente muda ações, mas a gente é o mesmo. E quando a gente se transforma, as mudanças são naturais pela transformação. Você se transformou, as coisas começam a acontecer diferente, e você não precisa amanhã ou depois escorregar e ser de novo o que você era, porque você se transformou. É diferente de mudança, de mudar. Aliás, mudança é complicado, porque a etimologia da palavra mudança racha ela no meio: ou você muda ou você dança, certo? E aqui não, aqui é transforme-se. Você não vai dançar nunca. Quando você se transformar, você vai perceber que tudo ao teu redor fica diferente. E como é que você vai se transformar? Pela renovação da sua mente. Aqui, tudo que está aqui vai para cá, e daqui vai para lá. Então, se eu penso demais em dinheiro, e se ele fica muito aqui, ele acaba se colocando na frente do meu Deus, do Deus que eu sirvo. Quando na realidade eu preciso transformar a minha mente com coisas que me renovem, com coisas que me criem esperança, com coisas que me dê alegria, como prática do amor, como prática do querer bem, do tratar bem, do sentir bem. Você já pensou como seria muito melhor o mundo se a gente não visse as notícias que a gente vê hoje? Vocês viram para onde que a gente está caminhando? Você põe no Datena, é a filha que matou o pai, aí você muda. Você vai lá para a Record, bota no outro programa, aí é o pai que matou a filha. Gente, isso é ódio. Então o que está na mente está indo para o coração e está indo para esse movimento todo. A gente precisa transformar a nós, para ver se a gente faz a nossa parte para transformar isso que vem em volta. Senão vai ficar difícil, né? Para que sejam capazes de experimentar, saborear, degustar, se alimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é que faz a gente se transformar. É a gente exercitar esse processo todo. E aí, eu fiquei pensando na panela, né? Que panela? A panela do urso. Todo mundo conhece a história da panela do urso? Levanta a mão quem sabe. Ninguém sabe a história da panela do urso. O Leandro sabe, né, Leandro? Porque num momento de desabafo, eu mandei um e-mail para ele. A panela do urso. O urso entrou no acampamento. Os caçadores estavam todos lá no acampamento, tal, e o urso entrou no acampamento. E esse ursinho, ele estava faminto. Ele precisava se alimentar. Quando ele entrou no acampamento, os caçadores não estavam lá naquele instante, mas ele se deparou com um caldeirão enorme que estava fazendo a comida dos caçadores, com aquele fogo lá, queimando, igual fogo para estourar pipoca, igual o fogo da vida, lá queimando, e ele, naquele desejo de se alimentar, foi com tudo para cima do caldeirão, abraçou o caldeirão, apertou contra o peito, enfiou aquele cabeção dentro do caldeirão e começou a comer a comida, naquele desejo de saciar a fome dele. Só que aquilo estava muito quente. E tristemente, ele, abraçado naquele caldeirão, não percebeu que suas patas queimavam, que seu peito queimava, que o seu pelo grudava no caldeirão.
Enfiado com a cabeça dentro do caldeirão, ele sentia aquele calor subindo, mas ele matando o seu desejo, nem prestou atenção nisso, e quando ele menos esperava, ele perdeu o controle, se sufocou, e ferido do jeito que estava, morreu. A história é triste. Mas eu quero ilustrar essa história para vocês, porque ela parece assim fantasiosa, né? Imagina que um urso vai entrar no meio de um acampamento e vai realizar o desejo dele, enfiando a cabeça na panela e não largando mais a panela. O animal, ele é um ser desprovido de maldade de sentimentos, seja qual for o animal. Mesmo aquele que é mais nervoso, mais bravo, ele não tem a maldade nele. E quando ele tem um desejo, ele vai para resolver o desejo dele contra tudo e contra todos, porque ele não tem a sensibilidade das coisas. Ele vai para resolver. E hoje no meu almoço, quando terminou o almoço, a dona Leni pegou a panela de pressão e tinha lá um restinho de coisas, ela ia lavar, e eu falei para ela assim: bem, põe a panela no chão. Todo mundo sabe aqui que eu tenho pitbull, né? Aliás, eu tinha 3 pitbulls, uma infelizmente morreu por causa de um problema, e eu fiquei com os 2 machos, os 2 pitbulls e ainda uma vira-latinha lá em casa. E um dos meus pitbulls, ele chama Boi. Quer dizer, ele é um pitbull boi, de tão grande que ele é. E olhem a cena para ilustrar a história do urso. Não tem mais nada dentro da panela. Não tem mais nada. É? Ah, imagina. Só tem que lavar agora. Olha o que ele faz de novo. Olha o que ele faz de novo. É tudo som ambiente ali, né? Não está editado, não está nada. Até que ele... Até que chama a atenção dele, ele para, e aí ele vem me lamber. Eu só coloquei, isso foi ocasional, não tinha nada a ver com a palestra, eu estava brincando na hora do almoço, porque eu penso que na vida, a gente não tem lugar nenhum que está escrito, que se você tem um sofrimento, se você tem uma angústia, se você tem uma dor, se você tem uma decepção, você tenha que chorar. Está escrito em algum lugar? Nenhum lugar. Se tem algum, me falem aí. Olha, quando você tem isso, tem que chorar. Tem? Não tem. Então assim, por pior que seja o momento na minha vida, eu deixei o choro de lado. Eu uso o riso como contemplação da alegria da minha vida. Porque o maior milagre que Deus podia fazer é o da vida. E eu tenho esse milagre. Esse eu já recebi. Né? Então, na hora do almoço foi uma diversão, porque a gente estava brincando com os cachorros e de repente cismei, pedi para colocar a panela para ele lá e ele fez isso. Depois, quando eu estava preparando meu material na parte da tarde, eu falei assim, o filme que eu fiz agora, ele ilustra direitinho a história do urso. Porque muitas vezes a gente parece exatamente esses animaizinhos. A gente se agarra nos nossos desejos, vai para cima da panela, abraça ela, enfia a cabeça lá, não tem mais nada para tirar dali, e a gente continua insistindo lá. Eu acho que eu ouvi essa palavra hoje aqui, não é? A gente continua insistindo com os nossos desejos, com os nossos prazeres, com as coisas que a gente sabe que não vai dar certo, e a gente não larga a panela. Por isso o título da palestra, largue a panela. Largue as coisas que estão te fazendo mal.
Largue os dissabores, as mágoas, os desentendimentos, as brigas, as insatisfações. Larga, deixa de lado, larga a panela. Tem que partir para outra. Tem que ser diferente. Tem que fazer a diferença. Volta para mim. Opa, voltou. Aí. E aí, André, você queira ou não, foi quem me tocou há algumas semanas atrás, quando depois da palestra, você usou de um trecho da Bíblia para colocar a palavra estratégica. E foi essa, se eu não me engano. Efésios 6, 10 a 13. Capítulo 6, versículos 10 a 13. E eu comecei, desde quando você colocou isso, eu fiquei ruminando em cima disso. Porque esse trecho todo fala algumas coisas que são fantásticas, né? E aí eu comecei a fazer uma análise crítica da necessidade que a gente tem de transformar nós mesmos e a todas as coisas, e que a gente às vezes não vai para o lugar certo, a gente não encontra o que está de verdade acontecendo, e a gente faz uma análise errada dos nossos negócios, das nossas ações. Tua palavra foi em cima disso, não é isso? Mas na tua palavra você dizia exatamente sobre regiões celestiais e da batalha espiritual que existe nas regiões celestiais. E que isso está presente nos dias de hoje, como sempre esteve. Porque onde há Deus, de um lado, com o exercício do bem, e tem do outro lado Satanás com o exercício do mal, essa luta espiritual, essa guerra, porque entre os dois é uma guerra espiritual, está lá nas regiões celestiais. E aí eu fiquei ruminando, tá bom, e como é que eu saio disso? Que força extrema eu preciso ter, além da transformação das minhas emoções, porque a emoção está aqui, vem para cá e vai para cima. Como é que eu faço para ir lutar nessas regiões celestiais? E eu fui estudar, eu fui perguntar, eu fui atrás, eu fui ler, eu fiquei em cima, e eu falei, não, o caminho é esse, o sobrenatural de Deus nos nossos negócios. E lendo Efésios de novo, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. E eu grifei alguns trechinhos, igual eu fiz naquele capítulo que a gente leu anteriormente. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Se a gente quiser ter alguém que nos lidere, que lute junto com a gente, que transforme a nossa vida, que transforme as nossas decisões, que transforme o nosso coração, só tem um. É o Senhor. E através do seu forte poder. Ele pode tudo. Por isso que a gente chama ele de Senhor dos Exércitos, Rei dos Reis, Médico dos Médicos. Não é isso? Por conta do seu forte poder. E como é que a gente exercita o forte poder de Deus, do Senhor, do Pai? É só a gente pensar isso. Como é que a gente exercita o poder do Senhor, do Pai? A palavra também diz que você só vai ao Pai através de Jesus. Então o caminho está aí. É a gente ir ao Pai através de Jesus. Por isso que quando a gente ora, a gente fala sempre em nome de Jesus, que é para poder levar ao Pai. Agora tem algo que realmente reforça o seu forte poder. É a autoridade e é o poder do nome de Jesus.
Isso é muito forte, e é isso que nos dá a segurança, a garantia, a verdade do nosso fortalecimento no Senhor. E aí ele diz, um pouco mais para baixo, que a gente deve ficar firme contra as ciladas do diabo. E por que ele fala isso? É simples da gente comparar na nossa vida. O inimigo está o tempo todo nos espreitando, né? O cara da concorrência está olhando para os nossos negócios o tempo todo. Se você não está olhando para o dele, você está cometendo um erro, porque você precisa avaliar para onde ele está indo e como é que ele está procedendo. Mas o inimigo está o tempo todo espreitando, né? Você vai ao banco no caixa automático para sacar seu dinheiro e de repente é assaltado. Pô, o cara caiu de paraquedas ali para ser assaltado, ou ele está o tempo todo espreitando. Você vai participar da concorrência e chega na hora H, você acha que está tudo muito bem e aparece o vendedor do seu concorrente, você não sabe de onde, com uma proposta melhor que a tua. Não caiu de paraquedas, ele ficou lá espreitando, avaliando, vendo onde estavam suas fraquezas, porque afinal de contas o inimigo ele vem para quê? Para roubar, para matar, não é isso? E a gente perde com ele. E essas são as ciladas do diabo, e a gente tem que estar atento a essa cilada. Para estar atento a essa cilada, como é que o bandido não assalta você no caixa automático? Se você tiver com o delegado do teu lado, né? Você fala assim, liga para a delegacia e fala, seu delegado, eu vou sacar o dinheiro lá no caixa automático, o senhor vai comigo? Aí o cara bota 5 carros com ele, uns caras com um monte de distintivo, e ele vai com você no caixa automático. Você acha que o cara, motoqueiro com o cara na garupa, vai descer, meter um revólver na tua cabeça e te tirar dali? Por quê que ele não vai fazer isso? Porque você foi com aquele que ia te defender naquela hora. É por isso que você precisa usar o forte poder do Senhor. Ele precisa estar com você para você escapar das ciladas do inimigo. E aí ele diz um pouquinho mais para frente, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades. O que ele fala ali? Ele fala nossa luta. É nossa, a luta é nossa. Ele não fala, a luta de Deus contra Satanás. Ele não fala isso lá no trecho. Ele diz assim, a nossa luta, essa luta é nossa. Essa batalha é nossa, e se ela é nossa batalha, nós precisamos de alguma forma eleger formas de defesa para poder entrar nessa batalha e sair vencedores. E só tem uma: é o forte poder do Senhor. E onde ela acontece? Nas regiões celestiais, lá em cima. Não é aqui, é lá em cima. Então não adianta você botar uma 45 do lado. Você pode pôr a Bíblia embaixo do braço, mas um 45 do lado não vai resolver. Você não vai brigar com ninguém que está do seu lado, não. O negócio é aqui em cima. E se é aqui em cima, você precisa se vestir com a armadura de Deus. Porque a gente é ovelha, a gente é carneirinho, enquanto a gente é o filho de Deus, como nossos filhos são para nós. Nós somos o pai, eles são os filhos. Então assim, são desprovidos, precisam de atenção. Às vezes você precisa puxar um que está se desgarrando, aí você precisa cutacar o outro que não quer estudar. Não é assim com o filho da gente? Assim nós somos para Deus. Mas chega uma hora que a gente descobre que é a nossa luta. E na hora que a gente descobre que essa luta é nossa, a gente não pode entrar numa batalha, numa guerra como carneirinho, como cordeirinho, como ovelha. Nós temos que entrar como soldado de Deus, do exército de Deus, para poder entrar nessa batalha. E como é que vai um soldado para uma luta? De armadura. É isso que a gente precisa criar dentro da gente, essa armadura de Deus. E ele finaliza depois dizendo assim, depois de terem feito tudo. O que é depois de terem feito tudo? No meu pouco entendimento, eu preciso trabalhar a minha mente, eu preciso trabalhar o meu coração, para poder fazer com que tudo isso aconteça na minha vida, e o que eu tenha essa relação de intimidade com o Senhor, para poder realizar todas as minhas coisas. A isso a gente dá o nome de libertação, né? E essa libertação ocorre através só de 3 coisas. Fé. Alguém acredita que se eu puxar o cabo, aquela luz apaga? Acredita, não acredita?
A fé é exatamente isso, acreditar que algo pode acontecer, mesmo que a gente não saiba como aquilo chega até. Como é que eu aperto o interruptor e a luz acende, eu aperto o interruptor e a luz apaga? Nós sabemos que é energia elétrica, que é o cabo, é o positivo com o negativo. Mas você vê a energia? Você vê ela passando lá? Ela transitando pelo cabo? Não vê. A fé é assim. A gente precisa crer. Ter fé é acreditar naquilo que a gente não vê, mas sente. Isso é fé. E a prática da fé nos liberta. A segunda é a oração. A oração, junto com a fé, nos faz movimentar toda a nossa vida. A nossa vida pessoal, nossa vida de relacionamento, nossa vida nos negócios. A gente precisa estar orando o tempo todo. Não esquecendo, eu brinco muito com isso, com a etimologia da palavra. Você cortar lá no meio, orar e ação. Não adianta orar e sentar na beirada do palco e ficar esperando acontecer. Tem que agir, tem que ir atrás, tem que fazer alguma coisa. Quando Deus deu a vida de volta a Lázaro, ele chegou lá na frente da pedra e falou assim, deve ter feito mais ou menos assim, tira essa pedra aí, o milagre é comigo, mas tira a pedra aí. E ele podia, acho que, com tudo que ele tem de poder, ele podia falar assim, pedra, sai, a pedra ia sair, né? Mas por que ele fez isso? Porque tem uma parte na vida que pertence a nós. As nossas decisões, os nossos caminhos, a nossa energia, a nossa força, a nossa luta é com a gente. E ele vem com o lado espiritual, o lado sobrenatural, que a gente às vezes não consegue realizar. E a terceira, eu vou colocar aqui, porque é uma coisa que eu tenho praticado na minha vida, que é o jejum. E aí não tem para ninguém. E jejum não é ficar só sem se alimentar. Moldar a alimentação é uma coisa importante no jejum, né? Mas mais do que a alimentação às vezes, é fazer jejum daquelas coisas que em teoria são tão importantes para a nossa vida, né? Que é o jogo do domingo à tarde, que é a novela das 8. Às vezes fazer jejum disso nos coloca numa sintonia maior com o nosso Deus, e a gente passa a ter, além de uma intimidade maior com Ele, a gente absorve melhor essas coisas sobrenaturais dEle. Mas tudo isso, gente, só depende de cada um de nós. Não depende mais de ninguém. Não adianta culpar o vizinho, culpar o concorrente, mas também fez isso, mas também... Não adianta. É a gente com a gente mesmo. Só depende de vocês. O amor de Deus, ele é presente, é verdadeiro, ele está aí. Jesus ama cada um de vocês. E não importa se você está ou não passando por algum problema, mas quem esteja passando por um problema, coloca nas mãos dele. E tente a sua transformação através desse amor de Jesus.